Olá pessoal, eu sou Rosivaldo, professor de filosofia do 7º ano. Estivemos juntos na sexta-feira para tratarmos sobre lógica e hoje ainda continuaremos a tratar sobre esse assunto no capítulo 2, que diz como desenvolver as ideias lógicas. Bem, neste capítulo nós iremos falar de alguns tópicos referente a ele. Nós iremos falar sobre a diferença entre invenção e descoberta. Iremos falar sobre como surgem as ideias lógicas. Primeiro, a invenção e a descoberta. O que quer dizer isso? Kant, ele vem dizer o seguinte: inventar alguma coisa é totalmente diferente de descobrir. A coisa que se descobre admite-se como já pré-existente, somente precisava ser conhecida. Mas a inventada, como a pólvora, já não existia. Esse é um trecho de Kant, que ele fala sobre a diferença de invenção e descoberta. Para ele, a invenção é algo que nunca existiu e que passa a existir, e a descoberta é algo que já existia, porém ainda não era conhecido. Um exemplo disso é o Brasil, porque disse descobrimento do Brasil, porque os portugueses não conheciam o Brasil, não conheciam o território brasileiro, até o momento em que Pedro Álvares Cabral chegou aqui e descobriu, ou seja, conheceu as terras brasileiras, mas a terra brasileira, o Brasil já estava ali, inclusive habitado por índios. Então, ali foi chamado descoberta do Brasil, mas descoberta para Portugal, porque os índios já estavam aqui, e tem indícios também de que franceses e outras pessoas já passaram por aqui antes de Portugal, mas a ideia de descobrimento é essa, que os portugueses vieram conhecer o Brasil a partir do momento em que Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Então, invenção para Kant é algo que não existia, e ele cita a pólvora. Ninguém ouvia falar em pólvora, ninguém pensava em pólvora, e veio lá um e disse: eu vou fazer a pólvora, e foi feita a pólvora, e a pólvora é algo que não existia e passou a existir. Então Kant denomina isso de invenção. A ideia de invenção pode estar ligada com a forma que o homem tem de solucionar problemas. Por exemplo, quando o Santos Dumont ele vai inventar o avião, ele inventa o avião, que ele pensa na existência do avião, ele pensa em uma solução mais rápida para se chegar a determinado local e mais longe. Então ele tem essa ideia. E a ideia de descoberta sugere que algo que estava em um determinado local esperava que alguém conhecesse, ou seja, o Brasil estava ali
já há muito tempo e esperava que outros povos o conhecessem. E Portugal foi o povo que descobriu o Brasil, conheceu o nosso país. Então, a ideia de descoberta, ela está ligada a algo que espera ser conhecido, e a ideia de invenção está ligado à capacidade do homem de solucionar problemas. Isso também pode seguir a linha de raciocínio de Immanuel Kant, que diz que a coisa inventada não existia e a descoberta já existia. Porém, o filósofo Platão, ele já vai dizer um pouco diferente disso. Ele vai dizer o seguinte, que tudo existe no reino das possibilidades e espera que alguém alcance tudo esse reino das possibilidades. Ou seja, Platão, ele quer dizer o seguinte, que tudo está possível. Tudo é possível. Nada é inventado, mas tudo está na nossa mente. O homem, quando ele inventou o avião, pode-se dizer que ele pensou, será que tem alguma possibilidade do homem voar como os pássaros? Aí várias pessoas podem ter pensado isso antes de Santos Dumont, mas ninguém chegou a fazer o que Santos Dumont chegou a fazer. Tudo estava ali no reino das possibilidades, só esperando que alguém pudesse abraçar isso, entendeu? E desenvolver essas ideias. E Platão, ele acreditava nisso e ele chamava isso, o reino das possibilidades, de o mundo das ideias. Porque é um mundo que nos possibilita a ter várias ideias. O reino da possibilidade é quando nós tornamos possível aquilo que não estava ao nosso alcance até o momento. Voar não estava no nosso alcance, mas alguém pensou, eu vou tentar voar que nem os pássaros. E Santos Dumont foi lá e conseguiu fazer isso, entendeu? O reino das possibilidades, algo que está esperando ser conhecido, entendeu? E foi isso que Santos Dumont fez o possível, fez com que o homem conseguisse, e hoje o homem consegue, através da invenção, através do avião, voar para vários lugares e bem distante. Então, Platão já foge um pouco do conceito de Kant, enquanto Kant diz que invenção é algo que não é algo que não existia e descoberta é algo que já existia, só esperava que alguém fosse lá e fizesse. Kant, ele junta o conceito de descoberta com o de invenção também. Tudo estava no reino da possibilidade. O homem pensava, poderia não existir o avião materializado, mas ele pensava, entendeu? Ele pensava em voar. Poderia não ter o telefone materializado, mas ele pensava em se comunicar com as pessoas de longe. Era uma possibilidade, era algo que estava na mente do homem, o comunicar-se, o viajar para o outro lado. Estava no reino da possibilidade. E Platão leva isso não só para coisas concretas, tipo um avião, um telefone ou outras coisas. A ideia de Platão vai muito mais além, vai também na ideia de justiça, de beleza e de verdade.
Ou seja, para ele, a possibilidade de ser justiça, beleza ou verdade depende muito, por exemplo, o conceito de justiça. O que é justo para nós aqui brasileiros, às vezes não é justo em outros países. Por exemplo, aqui no Brasil, não, a justiça ela não permite a prisão perpétua. Nos Estados Unidos já permite. Aqui no Brasil é proibido a poligamia. Em outros países já é permitido. O que é poligamia? É poder casar-se com várias pessoas, poligamia, com mais de uma pessoa. E no Brasil é proibida a prática da poligamia. Em outros países já é permitido. Então, o que é justiça para a gente pode ser, não pode ser justiça para outros. Mesma coisa é o conceito de beleza, viu? Que geralmente é uma coisa totalmente universal, de mulher e de homem. A mulher com a cintura fina, o corpo bonito, esbelto, o homem malhado, entendeu? Com a barriguinha e forte e musculoso. Mas para outros isso já não pode ser um conceito de beleza, entendeu? Tem pessoas que preferem pessoas assim, mais gordinhas, pessoas mais com barba, pessoas com pé bonito. Então o conceito de beleza também está no mundo das possibilidades, no reino das possibilidades. O conceito porque é possível que isso seja beleza para alguém, mas é possível que isso não seja beleza para alguém também. Mesma coisa é a verdade. É possível que isso seja verdade para alguém, mas é possível que isso não seja verdade para outro. Entendeu? A ideia de verdade, a versão da verdade, por exemplo, ela tem dois lados. Um exemplo disso é quando um advogado ele vai defender alguém, entendeu? Para a acusação, a, para a acusação, a pessoa é culpada, mas para o advogado a pessoa é inocente. Então os dois lados vão mostrar a verdade que eles acham. A acusação vai mostrar que a pessoa é culpada e o advogado vai mostrar que a pessoa não é culpada. Então a possibilidade de ser culpado ou inocente existe. Então a ideia de Platão no mundo das possibilidades vai além de coisas concretas como a invenção da cadeira, da mesa, vai além disso, vai nas ideias do que é justiça, do que é beleza, do que é verdade. E Platão procurou buscar isso